minha voz para quem ainda não conhecia, não é? Eu tô tentando falar um pouco mais baixo, mas se vocês não gostarem desse estilo, então eu posso voltar a falar sussurrando para vocês. A segunda história que eu vou ler é do Senhor dos Três Porquinhos. Os Três Porquinhos. Era uma vez uma velha mãe porca com 3 porquinhos. Infelizmente, ela não tinha comida suficiente para mantê-los. Então, ela os enviou para buscar sua própria sorte. Quando o primeiro porco saiu, ele encontrou um homem com um feixe de palha. O porco disse: Senhor, por favor, me dê a palha para que eu possa construir uma casa. O homem deu-lhe a palha e o porco construiu uma casa de palha. Logo depois, um grande lobo mau passou por ali. Ele bateu na porta e disse: Ei, porquinho, deixe-me entrar. O porco respondeu: Não, não, nem pelos pelos do meu queixo eu choro. Então eu vou bufar e vou soprar e vou derrubar a sua casa, disse o lobo. E assim ele fez. Ele bufou e soprou e derrubou a porta. O porquinho rapidamente fugiu para o seu irmão. Seu irmão, o segundo porco, havia encontrado um homem com um feixe de gravetos. O porco disse: Senhor, por favor, me dê os gravetos para que eu possa construir uma casa. O homem deu-lhe os gravetos e o porco construiu uma casa de gravetos. Ele estava sentado em sua casa e se sentindo orgulhoso quando viu uma batida na porta. Era o seu irmão. O lobo derrubou a minha casa. Por favor, posso ficar aqui? Claro, minha casa é feita de gravetos. É segura, com certeza. Seu irmão disse. Então, o grande lobo mau veio até a casa feita de gravetos e disse: Ei, porquinho, deixe-me entrar. Não, não, nem pelos pelos do meu queixo, respondeu o porco. Então eu vou bufar e vou soprar e vou derrubar a sua casa, disse o lobo. E assim ele fez. Ele bufou e soprou e derrubou a porta. Os 2 porcos rapidamente fugiram para o seu outro irmão. O terceiro porco havia encontrado um homem com uma carga de tijolos. O porco disse: Por favor, senhor, dê-me esses tijolos para que eu possa construir uma casa. O homem deu-lhe os tijolos e o porco construiu uma casa de tijolos. Ele estava sentado em sua casa quando ouviu uma batida na porta. Eram seus irmãos. O lobo derrubou nossas casas. Por favor, podemos ficar aqui? Claro, minha casa é feita de tijolos. É segura, com certeza. O irmão disse. Mas o lobo certamente virá por aqui. Vamos fazer um plano para garantir que ele nunca mais nos incomode. Então os 3 porquinhos criaram um plano. E assim como o porco previu, o lobo veio à sua casa. O grande lobo mau veio à casa feita de tijolos e disse: Ei, porquinho, deixa-me entrar. Não, não, nem pelos pelos do meu queixo, respondeu o porco. Então eu vou bufar e vou soprar e vou derrubar a sua casa, disse o lobo. Então o lobo bufou e soprou e bufou e soprou e bufou e soprou, mas não conseguiu derrubar a porta. Ele logo percebeu que não conseguiria abrir a porta bufando e soprando. Então, é claro, o lobo ficou bravo e decidiu que iria atrás dos porcos pela chaminé.
Mas os 3 porquinhos sabiam o que ele estava planejando fazer. E eles haviam pendurado um caldeirão de água sobre o fogo. E assim que o lobo desceu pela chaminé, ele tirou a tampa do caldeirão. O vapor quente alcançou o grande lobo mau e com um grande uivo o lobo disparou para cima. Ai, 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 oh, vocês porcos, eu pegarei vocês algum dia. E o lobo fugiu o mais rápido que pôde. E depois disso, o grande lobo mau nunca mais voltou. Ele estava muito assustado com os 3 porquinhos espertos. E os porcos, eles viveram felizes para sempre, juntos na casa feita de tijolos. Moral da história: não seja um lobo querendo derrubar a casa de tijolos.